Olha só, você deve se lembrar que o Wassef, ele negou ter sabido do caso do Rolex, que foi ele quem recomprou. Depois ele falou que não, olha, eu não vendi nada. E depois ele deu uma entrevista, uma coletiva de imprensa, confessando que ele comprou aquele Rolex com o dinheiro dele, mais de 300 mil reais, e que entregou para o Bolsonaro entregar para o TCU. Ele não disse exatamente como entregou, mas, enfim, ele que recomprou. Ok, quando ele confessa aquilo, está confessando o crime do Bolsonaro. Porém, ele disse que o mandante daquilo ali não era o Bolsonaro nem o Cid, que ele falaria mais tarde. Pois bem, o que ele pinta para a Polícia Federal é o seguinte: olha, o mandante disso tudo é o Fábio Weingarten. Então, para provar que o mandante não é o Weingarten foi num cartório e fez uma ata notorial de todas as mensagens de celular que ele teve com o tenente-coronel Cid. Veja bem, essas mensagens já estão em posse da Polícia Federal, então não precisava o Weingarten fazer isso. Tá. E aí o Weingarten mandou um áudio para a Globo News faz algum tempo, e agora o UOL teve acesso a mensagens entre Tenente Coronel Cid e Fábio Weingarten. Quem você acha que vazou as mensagens? Foi ele quem mandou o áudio para a Globo News. Foi ele quem anunciou aí que ia divulgar isso. Mas agora o UOL, com uma fonte anônima do UOL, aparece com áudio e com mensagens. Isso é o Weingarten numa tentativa de incriminar o Wassef e de falar, tá vendo? Eu nem sabia do caso do Rolex. Só que quando o Weingarten anuncia, ele expõe isso para todo mundo, ele está incriminando, adivinha quem? O Bolsonaro. O pior, a narrativa do Wassef de que, olha, foi o Weingarten quem impediu, quem ordenou que eu recomprasse o Rolex, é uma narrativa burra. Por quê? Porque o Weingarten é advogado de quem? Do Bolsonaro. Quem cometeu o crime, quem recebeu o Rolex, quem vendeu o Rolex? O Bolsonaro. Se mesmo se fosse o Weingarten que tivesse ordenado ao Wassef para fazer a operação de recompra do Rolex, obviamente, o mandante daquilo, a Polícia Federal ia chegar à conclusão de que foi o Bolsonaro. Então, as duas narrativas são burras e nessa guerra os dois acabam ferrando com o Bolsonaro. Olha, eu vou falar, essa fogueira eu apago com gasolina. Nessa briga eu torço pra briga, porque olha, essa fogueira tá chamuscando muito o Bolsonaro. Agora, as provas que o Weingarten divulgou hoje, a Polícia Federal já pode pedir a prisão aí do Bolsonaro. Está claríssimo que o Bolsonaro atuou ali para recuperar joias que ele tinha vendido. Era claríssimo, claríssimo. Inclusive, algumas fontes aí da Polícia Federal começam a falar cada vez mais na imprensa o que falta para a prisão do Bolsonaro. Eu vou te dizer o que é e te mostrar aqui as mensagens. Antes eu peço a sua inscrição no canal. Aqui embaixo é o botão inscrever, um segundinho, grátis. Só clicar no botão inscrever e aí você fortalece aqui a nossa luta. Então, para fortalecer, clica aí em inscrever. Ó, até rimei, aqui é rima. Ó, vamos lá, dia 5 de março. Vamos lembrar, o caso das joias foi no começo de fevereiro, no final de fevereiro a gente ficou sabendo. Então, começo de março a coisa estava ainda borbulhando. Daí, 5 de março, Tenente Coronel Cid fala com Fábio Weingarten e diz, olha, parece que hoje deu uma acalmada. Aí o Weingarten responde com um link de uma matéria da Folha, mostrando que tinha um estojo que valia 5 milhões de dólares, que não tinha sido ainda, que ninguém sabia onde estava. Tá, aí o Cid fala, caramba! Ele manda a mensagem. O UOL não fez ali bonitinho, como se fosse a mensagem, como fazer o intercept na Vaza Jato, então não dá pra mostrar, é um textão, né? Mas aí no meio coloca as mensagens. Aí o Cid começa a falar com o Weingarten sobre o relógio. Aí o Cid chega a falar, ó, esse é o segundo relógio que tá aí. É o mesmo tratamento que seria dado ao primeiro. Foi entregue o relógio e deu entrada no acervo. A mesma coisa que foi feita no primeiro ia ser feita no segundo. Tá aqui o áudio do Cid. Ó. Esse segundo relógio aí é o que tá aí. Era o mesmo tratamento que ia ser dado ao primeiro. Foi entregue o relógio e deu entrada no acervo. A mesma coisa que foi feito do primeiro ia ser feito do segundo. Ou seja, aí vender o relógio e embolsar a grana. É isso aí que ia ser feito. Quando o Weingarten solta isso pra imprensa, ele tá soltando as provas contra o Bolsonaro. Ainda mais o Weingarten, que é da comunicação, fica difícil não ver uma traição voluntária ou involuntária, que o cara tem que ser muito burro. O Weingarten é o cara da comunicação. Sempre que falar no advogado do Bolsonaro, lembre-se, esse cara era secretário de comunicação do governo dele, que era um governo que conseguia furar a bolha na comunicação. A gente pode odiar o que eles falavam, né, a mensagem deles, as fake news deles, mas não pode aí deixar de saber que eles sabiam se comunicar. Eles sabiam fazer a mensagem deles chegar a quem eles queriam. Tá. Aí o Weingarten, que é o especialista em comunicação, passa para a imprensa uma mensagem
que obviamente está provando aí que, peraí, pô, então um relógio vocês venderam, tal, e o outro vocês vão fazer o mesmo. Aí fala, peraí, você tá dando as provas aí. E quando você fala de comunicação, e todo mundo sabe, olha, quando o Bolsonaro for preso, eu já tô falando, eu falo isso aqui faz muitos meses. Quando o Bolsonaro for preso, vai ficar aquele clima das pessoas com ansiedade para isso. Todo mundo, até pessoas despolitizadas, mas que não gostam do Bolsonaro, já estarão ali na sua cabeça caindo a ficha, o Bolsonaro pode ser preso a qualquer momento. Quando o Bolsonaro for preso, não vai ser uma surpresa para ninguém. Vai todo mundo tá assim, ó. E se você pensar bem, em fevereiro, março, abril, se o Bolsonaro fosse preso algum dia, seria uma surpresa. Nossa, foi preso hoje. Agora não, tá começando uma fritura em fogo alto. Quando você mostra para a imprensa provas do crime, não importa a narrativa que você tenta emplacar, você está mostrando as provas de que realmente teve crime. Realmente, olha ali, o Tenente Coronel Cid sabia ali dessas coisas. Sabe o que acontece? Acontece que você está ajudando na fritura em fogo alto na pré-prisão do Bolsonaro. Pois bem, o UOL também conseguiu uma mensagem, que essa sabe-se que não foi o Weingarten, em que o Tenente Coronel Cid diz o seguinte, ele falando com o Weingarten, o Tenente Coronel Cid diz o seguinte, olha, não poderia ser vendido esse relógio. Então ele mostra um trecho da lei, que é uma lei de 1991, que diz, ó, o acervo, ele fica com o presidente, que pode usá-lo enquanto ele é presidente. Depois não pode ser vendido, ele retorna para a União porque é patrimônio público. E o Tenente Coronel Cid coloca em verde na mensagem, que o UOL não mostrou ali o print screen, a captura de tela, mas ele coloca em verde ali. Quer dizer, o Tenente Coronel Cid sabia que eles estavam cometendo crime. Não tem aquela, não, olha, tem um limbo jurídico. Então naquela senha do Weingarten de ferrar com o Ossef e de se defender dos ataques do Ossef, que quer colocar o Weingarten como aí o chefe da quadrilha. O chefe da quadrilha é o advogado que entrou no caso no final de fevereiro. Tá bom, Ossef. Mas olha, é cada um, esse pessoal é muito burro. Pois bem, na tentativa de se salvar do ataque do outro advogado do Bolsonaro, o advogado atual Fábio Weingarten vai lá e joga o Bolsonaro aos leões. Aí o UOL tinha mensagens aí também e ligou os pontos. Falou, peraí, de um lado você está tentando falar aí que, olha, você não sabia de nada, você nem sabia da operação para captura desse Rolex. As mensagens mostram o seguinte, o Weingarten e o Tenente Coronel Cid falam sobre esse estojo. Teve um estojo que o Tenente Coronel Cid recuperou. Também foi aí no começo de março. E tinha o Rolex que eles não recuperaram. Quem foi lá no dia 14 de março foi o Ossef. Esse estojo estava sendo recuperado exatamente no mesmo dia dessa troca de mensagens do Tenente Coronel Cid com o Weingarten, em que o Tenente Coronel Cid mostra que ele sabia que não podia ter sido vendido. Ele estava recuperando. Aí o Weingarten mostra a mensagem para falar, olha, estavam falando desse estojo, numa das mensagens, você vai entender agora, o Cid não diz, ele omite que o estojo não estava com o Bolsonaro. O Weingarten pergunta, onde está esse estojo? Aí o Cid fala, no acervo do PR, no acervo do presidente. Não estava. Estava nos Estados Unidos. Ele fala, peraí, então o Cid estava mentindo para o Weingarten. E naquele mesmo dia, em mensagens que a Polícia Federal já divulgou do Tenente Coronel Cid com o Osmar Crivellati, o Osmar falou, ó, tô aqui já com estojo, e o Cid fala, ufa! Então aí você sabe que, ó, realmente o Weingarten não sabia ali que aquele estojo não estava com o Bolsonaro, e os indícios mostram aí que o Weingarten também não sabia que tinha uma operação para recomprar o relógio. E é capaz de que o Weingarten também não sabia nem que tinha sido vendido esse estojo e o relógio. Não sabia que tinham sido vendidos os itens. Quer dizer, o Bolsonaro omitiu partes importantíssimas do crime que cometeu para o próprio advogado. O cara comete o crime e não fala a história inteira para o advogado, que não estava sabendo. Esse é o nível daí do intelecto da extrema-direita no Brasil. Quando eu falo que esse pessoal é burro, é porque são. Eu lembro durante o governo Bolsonaro que tinha alguns comunicadores aí, principalmente de esquerda, que gostavam de pregar o pânico. Você deve, se você aí se lembra, tem uma boa memória, vai lembrar que muitos pregavam o pânico, falavam, sou apavorado, e muitos sempre analisavam tudo que o Bolsonaro faz como se eles fossem assim, estivessem jogando xadrez 4D. Nossa, o Bolsonaro está 3 passos à frente da gente. E eu falava, não, eles se comunicam muito bem, eles sabem se comunicar, eles sabem furar a bolha. Isso eles têm um sistema de comunicação ali, feito pelo Gabinete do Ódio, que realmente funciona. Furam a bolha, eles conseguem levar as mentiras deles. Mas daí a falar que eles planejam alguma coisa, não. Esse pessoal é muito burro. Muito, muito, muito burro. É incrível. Então inscreva-se. Falou.